Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência, está entrando no ar mais um episódio muito especial, hoje em comemoração ao Dia do Fisioterapeuta, algo muito gratificante a gente poder estar no episódio aqui, o nosso podcast UTI Informa em Ação. Eu sou Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, você me encontra lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos nessa data especial. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista. Você pode me encontrar no @movimento_UTI. E juntos você nos encontra no YouTube, na sua plataforma de áudio favorita como podcast. E hoje, né, Sancler, a gente vai para uma conversa, acho que a gente quis muito trazer, né? E aí a gente quis muito trazer nessa data especial. Eu acho que é uma coisa que a gente fala muito nos bastidores aí, né, de conversas entre fisioterapeutas. A gente acaba falando muito sobre propósito e jornada, né, na nossa atividade profissional. E aí a gente pensou, bom, vamos trazer esse tema para o podcast e vamos trazer como comemoração do Dia do Fisioterapeuta. Acho que um momento para a gente aqui discutir, refletir um pouco sobre esse tema e que as pessoas que estão nos ouvindo também possam, né, usufruir dessas reflexões para ir para a jornada e para o propósito profissional delas. Então, esse é o nosso tema de hoje, em comemoração, então, ao Dia do Fisioterapeuta. E para falar com a gente desse tema, a gente tem um convidado super especial, né? A gente tem também esse propósito dentro do podcast, né, Sancler, de trazer pessoas para agregar aos temas específicos que a gente quer trazer aqui. E dessa vez não foi diferente. A gente tem como convidado o Wellington. Seja muito bem-vindo, Wellington, ao nosso podcast. A gente tem certeza que vai ser uma conversa cheia de propósito, cheia de insights, né? A gente tem muito essa ideia de né? Reflexões, exatamente, de trazer reflexões até fora da caixa, né? Então eu acho que às vezes a gente acaba discutindo um pouco sobre propósito nos bastidores, aí nas copas da vida, né? Das UTIs, enfim. Mas a gente queria dar uma aprofundada e até uma pensada fora da caixa a respeito desse assunto. E eu tenho certeza que você vai ter muito a contribuir com a gente hoje nessa discussão. Então, de antemão, a gente agradece a sua participação e seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Super obrigado, Débora Sancler, pelo convite, né? É uma grande honra estar aqui com vocês, em especial, né, numa programação aí em celebração ao Dia do Fisioterapeuta, né? Então eu me sinto honrado em poder contribuir um pouquinho, né, com este grande programa que vocês têm desenvolvido, né, e que tanto tem contribuído para a nossa profissão, né? Então falar sobre significado, propósito, jornada, né, numa data tão significativa para nós fisioterapeutas, eu acho que é muito oportuno, né, a gente trazer essas reflexões para o nosso exercício profissional, né? Então eu quero cumprimentar Débora, super parceira aí de jornada, Sancler, e a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, viu, Wellington, pela sua presença, e dizer que é muito legal porque quem já conhece o Wellington sabe do trabalho que o Wellington desenvolve e do tempo e como é que eu ia falar, mas não é a proatividade, do compromisso que ele tem com a fisioterapia dentro da terapia intensiva. E eu acho que passa bem por isso, né? Celebrar o Dia do Fisioterapeuta é muito interessante, mas que as celebrações sejam além só da questão festiva, que ela seja provocativa. Então, acho que esse é o nosso papel aqui hoje. O Arthur colocou discutir sobre propósito, significado. Então, qual é o significado do que fazemos? Qual é o nosso significado? E misturar um pouco o pessoal com o profissional, né? Será que a gente consegue caminhar com os dois atrelados? Então, é muito legal ele receber aqui para a gente poder discutir isso. E eu acho que só tem a somar com todos que estão nos acompanhando aqui. Eu ia falar isso, que eu acho legal, que assim, a gente poderia usar o Dia do Fisioterapeuta para falar qual que é o nosso papel dentro da UTI, né? Mas eu acho que não, é como se a gente desse um passo lá na frente sem antes pensar na base, né? Então a gente poderia, né, falar, vamos falar sobre o que o fisioterapeuta faz, mas a gente quer falar um pouquinho antes, porque eu acho que isso é o que sustenta, né, a gente e a nossa profissão. E aí, quando a gente fala em jornada, né, eu vou dar espaço aqui para o Wellington se apresentar, então, falar um pouquinho dele,
Mas eu conheço o Wellington faz tempo, né? Acho que eu já falei aqui outras vezes, eu fiz o aprimoramento no Sírio, e quando eu fiz o aprimoramento no Sírio, o Wellington foi um dos meus supervisores, né? E é muito legal ver, quando a gente fala em jornada, até os caminhos que a gente vai trilhando, né? Os caminhos que o Wellington trilhou e os caminhos que eu fui trilhando também, né? Então, eu queria abrir aqui nesse começo, Wellington, para você contar um pouquinho, tanto da sua trajetória, quanto o que você faz hoje para todo mundo. Tá ótimo, vou contar sim, Débora. Antes até de eu contar, eu queria dizer para vocês, né, Débora, Sancler e todos que estão nos acompanhando, que é um desafio estar aqui, né? Eu comentei com a Débora já tem um tempo, né, que a Débora já convidou para participar de um episódio, de um podcast, e eu sempre, né, sim, uma vida corrida, mas sempre dando uma fugida, porque, de fato, as redes sociais não é um ambiente onde eu costumo estar, né? Mas a gente sabe, o quão importante é a gente ocupar esses espaços, né, de alcance, justamente para a gente trazer conteúdo e reflexões, significativos, né? Então eu quero dizer a todos que é um desafio, mas é um desafio, aceito com muita alegria, né, e talvez, isso vai se conectar um pouquinho com a minha jornada, né, então acho que como você pediu para eu me apresentar, Débora, eu sou fisioterapeuta, né, eu sou lá do norte do Paraná, a minha origem, né, então da cidade de Londrina, e eu cresci, né, no Paraná, e lá eu tive a oportunidade, então, de iniciar meus estudos na área da fisioterapia, né. E inclusive eu vou poder falar um pouquinho sobre o porquê que eu escolhi a fisioterapia, né. Então houve um evento muito preciso e que direcionou, né, e que talvez isso tenha mudado todas as direções da minha vida a partir deste evento, né. Mas fato é que eu fiz fisioterapia, posso falar depois um pouquinho deste evento, né, mas eu fiz fisioterapia na Universidade Estadual de Londrina, fiz residência também lá na Universidade Estadual de Londrina, residência na especialidade de, fisioterapia respiratória e terapia intensiva, né. Tenho muita saudade de todos os meus professores, todos os meus colegas lá da UEL. Foi uma instituição que me ensinou demais, demais, né. Não só, na formação acadêmica, na minha especialidade, mas também na iniciação científica, pelo laboratório de pesquisa em fisioterapia pulmonar, né. E aí chegou um determinado momento na formação profissional, que eu tive um desejo, né, de conhecer uma escola nova, de conhecer desafios novos, de me desafiar, né. E foi quando então eu tive o desejo de vir para a cidade de São Paulo, talvez também vinculado a um desejo pessoal, né, de também ter experiências pessoais, no sentido de que o tempo todo eu estudei, morando junto da minha família, né. Então, de repente, uma maturidade também pessoal que talvez morar numa cidade grande como São Paulo, né, e se desafiar com todos os desafios que isso nos traz, né, a maturidade, o amadurecimento necessário para isso. Então, acho que foi uma somatória de fatores pessoais e uma necessidade também de se desenvolver profissionalmente que me trouxeram a essa grande cidade de São Paulo, para iniciar inicialmente uma carreira continuar, né, na verdade, a carreira acadêmica, fazendo mestrado aqui pela Faculdade de Medicina da USP, com o professor Celso Carvalho, por quem tenho enorme gratidão também, né. E a partir daí, né, Débora, Sancler, é engraçado que essa história se repete na cidade de São Paulo, né. Muitos vêm para estudar, ficar um pouco, né, estudar, criar um networking profissional e, de repente, a cidade vai te levando a outros caminhos, né. Depois de um ano que eu tinha coletado os meus dados do meu mestrado, eu tive a oportunidade de ir diretamente ao Hospital Sírio-Libanês e entregar meu currículo, porque eu entendia que era o momento, de começar a trabalhar. Até então eu não tinha iniciado um trabalho, né, eu estava numa fase de investir nos estudos, né. Felizmente a minha família me apoiou sempre, né, o tempo todo a minha família, me apoiou em sempre estudar, em sempre buscar novos conhecimentos, mas chegou o momento que eu precisava me sustentar, que eu precisava trabalhar, que eu precisava ter essa experiência profissional, e foi quando então,
concomitante ao mestrado, eu iniciei minha jornada profissional no Sírio-Libanês, e aí eu posso falar de um monte de etapas vivenciadas no hospital, né? Então, comecei a trabalhar na assistência, na unidade de terapia intensiva, nas unidades cardiológicas, tive a oportunidade de fazer pesquisa, de ser preceptor. Num determinado momento, houve uma vaga de fisioterapeuta de desenvolvimento, né, focado em trabalhar a educação corporativa do time, e tive a grata responsabilidade e missão de organizar esse processo de desenvolvimento de pessoas dentro do serviço de reabilitação. Fui trabalhando com pesquisa. Em 2013, abri o nosso programa de mestrado e doutorado. Fui convidado para ser orientador e eu tinha acabado daí de defender o doutorado, porque, em paralelo a toda essa jornada profissional no Sírio, eu fui fazendo, terminei o meu mestrado, entrei direto no doutorado de novo, e aí eu fui trabalhando e desenvolvendo minha carreira acadêmica, né? Até um determinado momento em que eu comecei a orientar, assim que eu terminei o meu doutorado, né, tive a oportunidade de, muito jovem pesquisador, né, em 2013, começar a estruturar um grupo de pesquisa e orientar, né, mestrandos e depois, posteriormente, doutorandos, né. E aí, mais recentemente, numa história recente, em 2019, o nosso hospital, a nossa instituição passou por uma reestruturação, né, em especial para os profissionais multiprofissionais, né, com uma nova diretoria da Vânia Bahia, e surgiu então a gerência do serviço de reabilitação, uma função que eu passei a exercer a partir de 2019, o ano pré-pandemia, né, e com muito temor, né, com muita, entendendo a missão, entendendo todo o trabalho, né, e o significado que isso deveria ter para a nossa instituição, e em especial para a nossa equipe de reabilitação, eu assumi, e então desde 2019 eu tenho trabalhado na área de gestão, né. Então, assim, quando eu faço um resumo da minha trajetória profissional, eu me vejo sempre trabalhando, no eixo assistencial. A pesquisa sempre fez parte da minha trajetória, né, então desde lá da iniciação científica lá na UEL, que eu me encantei pela pesquisa científica, e aí a educação vem, de repente, num formato de educação corporativa, e aí vem a orientação acadêmica, e aí eu me vejo num cargo de gestão e eu falo: "Poxa, acho que eu transito, né, na assistência, no ensino, na pesquisa e na gestão", e isso tudo contribui para ir também formando o Wellington que eu sou hoje, e o Wellington que tem uma paixão pela profissão que um dia eu escolhi lá atrás, né, que é a fisioterapia, né. Então é isso, Débora e Sinclair, é um pouquinho do resumo, do caminho que eu percorri e tenho percorrido até então. Sabe o que eu acho interessante, né? Que quando a gente conta a nossa história, né? E com certeza a minha também teria do Sancler, é isso que o Sancler falou no começo, né? Não dá para separar o profissional do pessoal, né? Porque, quando o Wellington fala, eu vim para São Paulo, sim, porque eu queria conhecer uma instituição, mas eu também queria um pouco sair da casa dos meus pais, né? Então a gente vai vendo que as coisas vão se construindo e se misturando de certa forma, né? Então, acho que a gente pode começar um pouco a pensar, né, o que é propósito profissional? É propósito profissional? É propósito pessoal? Né? Como que a gente Tem consegue que separar os traduzir isso, dois, né? será? Tem como separar os dois, né? Muito bom. Eu acho que esse tema que vocês trouxeram, né, de uma forma muito oportuna, eu acho que talvez não tenham respostas fechadas, né. Então acho que ele vai transitar muito em reflexões, né, em percepções, né. E logo de início, assim, quando a gente fala em propósito, né, qual que é o modelo que eu tenho construído para mim, né? O propósito, acho que antes do propósito existe a construção do significado, né? Então, o que significa para mim hoje ser fisioterapeuta, né? Então, assim, quando eu penso em tratar meus pacientes, quando eu penso em exercer a minha profissão, qual que é o significado por trás desse exercício, né?
E aí, Débora e Sancler, eu me recordo do que me fez conectar com a fisioterapia, né, até para poder falar um pouquinho do propósito, né. Quando eu tinha 17 anos, eu sofri um acidente automobilístico muito grave, né, muito grave. E eu estava no terceiro colegial, ou seja, naquele momento em que eu estava já estudando para a profissão que eu tinha decidido naquele momento, trilhar, que era medicina, né. Então eu lembro que foi esse evento foi no dia 30 de agosto de 1997. Aí então você já começa a calcular a minha idade, né. Eu estava no pré-faculdade em 1997. E aí eu fui viajar, fazer uma viagem, né, com um grupo de amigos, nós fazíamos parte de uma igreja, né, igreja metodista, na cidade de Londrina, e a gente estava indo um grupo, né, num ônibus, mas nós estávamos indo antes num carro para a cidade de Jataizinho, né, uma cidade próxima de Londrina, porque a gente ia dar apoio para o time de jovens da igreja de Jataizinho, né. E o que aconteceu, né, no meio desse percurso, né, então a gente foi antes, nós estávamos em 5 pessoas no carro, nós sofremos um acidente automobilístico, houve uma colisão frontal com um automóvel que veio em nossa direção, o motorista que pilotava o carro que bateu no nosso, ele estava embriagado, né, isso causou a perda de um amigo meu que estava à frente, né, no carro e no momento da colisão, né, o motorista do nosso carro, o meu amigo, ele tentou tirar, então a batida ela foi meio que na lateral, exatamente no lado onde eu estava. Foi a partir daí então que, meu amigo perdeu a vida e de nós que sobrevivemos, eu fui o que mais, sofreu sequelas, né, o clássico paciente politraumatizado, né, então eu fraturei fêmur, fraturei crânio, fraturei cotovelo, braço, me cortei inteiro, acabei ficando todo sujo de sangue, as fraturas foram expostas, então a hora que eu apaguei no primeiro momento, mas na hora que eu acordei, eu vi minha perna totalmente rodada, meu braço totalmente rodado, então meu corpo todo desconfigurado, aquela imagem que a gente sabe que acontece, né. E aí houve, né, então se eu puder resumir, houve o meu encontro com a fisioterapia, né, porque, o meu cotovelo eu fraturei, né, foi uma fratura cominotiva, então teve uma reconstrução dessa articulação, eu perdi os movimentos, né, por lesão periférica, eu fiquei, em resumo, 8 meses numa clínica de fisioterapia sendo reabilitado. E aí, isso promoveu o meu encontro com a fisioterapia, né. E a gente se recorda, né, então esse relacionamento entre paciente e fisioterapeuta, né. Me recordo das fisioterapeutas que cuidaram de mim, da Vilma, da Adriana, né, que eu fazia muita hidroterapia com a Adriana. E aí eu conheci o que era fisioterapia, né. Eu me recordo que na lista de cursos, eu sabia que eu queria ir para a área da saúde, mas tinha lá um curso que chamava fisioterapia, mas eu nem tinha ideia do que era fisioterapia, né. Eu sabia dos cursos mais conhecidos, os mais clássicos e tradicionais, né. E aí, sem dúvidas, né, sem dúvidas, o fato de eu viver todo este processo de reabilitação, como eu comentei, eu não conseguia, eu tocava piano, eu não conseguia tocar piano, eu não conseguia mais segurar, uma folha de papel, né, eu realmente, perdi todos os movimentos da minha mão esquerda, e eu fui vendo cada movimento sendo recuperado, né, cada passo, né, também teve a questão de locomoção, cada passo, o dia que eu pude pisar pela primeira vez, aquilo que nos encanta, né, dentro da fisioterapia, que é a recuperação funcional das pessoas, né. E aí, por que que eu estou falando tudo isso de uma forma até resumida? Porque foi uma jornada, né, eu me recordo, assim, com detalhes de cada momento que eu pude viver, né, o primeiro banho de chuveiro, né, a primeira vez que você sai do leito, a primeira vez que você senta, é tudo muito significativo, né. E aí quando eu falo até a palavra significativo, né, então é isso que traz para mim o significado, né. Então, quando eu olho para a fisioterapia, quando eu olho para o fisioterapeuta, eu sei que existe um significado por trás de tudo aquilo que a gente faz, né. Então eu sempre quando vou responder essa pergunta, Débora, né, o que é propósito, né, como que é o propósito profissional e o propósito pessoal, eu sempre parto do significado. Então o que significa ser fisioterapeuta hoje,
né? E aí, quando eu tenho uma clareza do meu papel, né, do que significa reabilitar pessoas, eu consigo conectar os meus propósitos, né? Então, por que é que eu faço o que eu faço, né? Por que é que eu decidi escolher esta profissão, pensando que eu posso modificar as vidas, que eu posso tocar as pessoas, que eu posso transformar as pessoas e mudar o rumo, né, de cada uma delas, com quem a minha jornada pode vir a se cruzar, né? Então, eu acho que o propósito ele é maior, né? Então, e o que é legal é que certamente eu posso ter o casamento de um propósito pessoal com o propósito profissional, né? E talvez isso seja o pulo do gato, né? Talvez assim as pessoas que conseguem, né, enxergar um propósito pessoal e conectar isso com o profissional são as pessoas que encontram aí um belo de um caminho em direção à felicidade e à plenitude, né? Isso é tão marcante, né? Porque você está dando insights muito importantes que envolvem realização, né? Satisfação, tanto profissional quanto pessoal. Tem uma psicóloga que eu não vou me lembrar o nome agora, depois eu até procuro e compartilho com o pessoal. E aí, em um vídeo que ela tem bem interessante, ela falando sobre propósito, ela explica um pouco sobre isso e ela fala que propósito tem muito a ver com valores. Então, isso que você colocou, quando você sabe o significado do que você faz, o propósito ele entra para a forma como você vai fazer aquilo, né? Então, eu entendi o que a minha profissão oferece, quais são os valores, então, que eu vou me pautar para atingir isso, que é a minha função, né? Que é o meu papel. Então, o propósito ele é muito interessante. E aí, do começo, que a gente falou que talvez seja indissociável do pessoal, se a gente considerar isso, né, essa relação de valores com propósito, isso que o Hélito colocou, juntar os propósitos, talvez seja até mais fácil a gente conseguir juntar propósito pessoal do profissional, a partir do momento que você estabelece coisas importantes para a sua vida, né? Então, poxa, a minha profissão, ela tem um poder de recuperação, restaurar e etc., a parte funcional. Na minha vida pessoal, eu quero fazer bem para as pessoas, eu não quero fazer mal. Então, eu posso ter como propósito buscar o melhor para os meus pacientes e buscar o melhor para as pessoas com qual eu divido a vida, com qual eu compartilho a vida. Então, isso é um insight muito, muito interessante. E aí, Wellington, eu ia até direcionar um pouco agora uma pergunta, né, uma colocação para a gente discutir a respeito do assunto, é que tem muita gente que escolhe a profissão e traça como propósito metas que não têm muita relação com bons valores, sem significado. Então, eu quero ser fisioterapeuta, meu propósito é ganhar dinheiro. Eu quero ser fisioterapeuta e meu propósito é puramente o sucesso. Então, eu queria que a gente transcorresse um pouco sobre isso, né? O que você acha? É a receita do fracasso quando a gente traça esse tipo de propósito? E tá cheio, né, de gente. Infelizmente, tem muita gente assim. Será que essas pessoas não fizeram uma reflexão adequada, né? Eu acredito que é um caminho para o fracasso, sabe? Quando você se perde nos propósitos. Talvez seja sem saber o significado que você citou agora. Mas eu quero fazer um contraponto, e aí o Wellington vai chegar no meio do caminho aí. Não, eu concordo, Sancler, né? Eu acho que tem essa questão, mas eu também acho que tem o outro extremo, sabe? De quem entra assim, meu propósito é trabalhar e fazer o bem e por amor, sabe? Aí eu até ia colocar isso no final, né, pra gente discutir, mas aquela história do, eu fiz o por amor Mas existem outras coisas que importam também, né? Óbvio que você não tem que escolher a profissão, talvez pensando só no dinheiro que ela vai gerar, e enfim. Mas isso é um fator importante também, né? Então, assim, no fim, onde fica o nosso propósito no meio de tudo isso, assim, né? De, eu quero sustentar minha família, eu quero viver com dignidade, por exemplo, né? Eu quero ter meu dinheiro, mas, ao mesmo tempo, não é esse o olhar, o final, o propósito final, talvez, né? Como que a gente chega aí nesse sei lá, meio termo? Não sei. Não, sensacional, né? Sensacional todas essas reflexões. O que eu penso, né? Vamos tentar construir um raciocínio, né? Eu acho que quando a gente fala do significado, se a gente não tiver, dentro talvez da minha história, né?
Se a gente não tiver uma construção clara do que significa o que fazemos, eu não consigo construir um propósito, né? Então, assim, é óbvio que a minha jornada, ela foi muito ligada à construção de um significado a partir de uma experiência pessoal e vivenciada enquanto paciente. Mas muitos, né, chegam na fisioterapia por um caminho que talvez seja diferente, né, mas que se constrói um significado, né? E aí essas pessoas, elas encontram um porquê, né, encontram um propósito daquilo que elas gostariam de fazer, né? E aí eu acho que é interessante a gente pensar que, né, se eu encontro, né, dentro da minha profissão, se eu tenho clareza do significado, e aí quando a gente fala de fisioterapia, é falar de exercício, é falar de recuperação funcional, é falar de, sim, pedir para o paciente fazer atividade física estruturada, né, um programa de reabilitação, que é aquilo que nos caracteriza enquanto fisioterapeutas. Então, se eu não gosto disso, se de repente eu me encanto, na verdade, por outras ações dentro do mundo da saúde, que não é exatamente este o caminho, talvez eu esteja no lugar errado e talvez eu tenha que revisitar, né, o significado, aquilo que me traz prazer. Então eu trago o primeiro elemento, que é encontrar significado e encontrar reconhecimento e valor naquilo que é a fisioterapia na essência, né? Então, gostar do que faz, né? Quando eu gosto do que eu faço, eu também preciso ser bom naquilo que eu faço. E é por isso que a gente se capacita, é por isso que a gente se desenvolve, é por isso que a gente se especializa, né? Busca conhecimento e habilidades, né? Olha só, o Sinclair falou sobre isso, as pessoas que precisam, né? Então, eu gosto do que eu faço, eu sou bom naquilo que eu faço, e eu, inclusive, mudo a vida das pessoas, né? Então, eu me conecto com uma missão. Aí, Débora, por que não ser remunerado por isso, né? Ser o fruto do meu trabalho, né? A consequência de tudo isso. Então, eu acho que não dá para a gente excluir estes elementos. Então, eu tenho que gostar do que eu faço, ou seja, encontrar um significado naquilo que eu faço. Eu preciso ser bom, eu preciso ser reconhecido enquanto um bom profissional, um profissional de excelência, né? Eu preciso encontrar um propósito. Poxa, eu gosto de trabalhar com neurologia por conta disso e eu quero transformar as pessoas com cuidados paliativos, né, na área de terapia intensiva, né? E aí eu consigo entender como eu vou mudar a vida das pessoas, o curso da evolução dos meus pacientes. E sim, eu preciso entender que o que eu faço tem valor, eu estudei muito, eu continuo estudando, eu continuo me capacitando e preciso ser reconhecido financeiramente por isso, né? Então eu acho que a felicidade por trás do exercício profissional, ela não exclui nenhum desses 4 elementos que eu comentei, né? Ou seja, gostar do que faz, ser bom naquilo que se faz, conectar com um propósito e buscar a plenitude de reconhecimento também financeiro e tudo mais, né? É legal, Débora, quando você fala da fisioterapia por amor, porque se eu amo a minha profissão, e aí é onde eu encontro propósito, né? Então, acho que o Sinclair me apresentou assim, né? Que eu sou entusiasta da nossa profissão, né? Eu defendo a nossa profissão onde eu vou, porque ela tem um significado para mim, né? E se eu amo a fisioterapia, eu preciso sustentar a fisioterapia, eu preciso tornar esta profissão sustentável. Ou seja, dentro de um serviço, dentro da minha clínica, dentro de um hospital, a fisioterapia precisa ser sustentável, ela precisa ser reconhecida, né? E a gente não pode deixar de olhar também por essa questão do reconhecimento financeiro pelo trabalho que a gente proporciona, né? Então, eu acho que é isso. E não só financeiro, né, Sinclair? A gente já falou um pouco sobre isso aqui também. Exato. É reconhecimento, né? Que não é só financeiro, mas é isso. É você estar num lugar onde o seu trabalho importa, né? Para as outras pessoas da equipe, enfim, né? Desculpa, eu te cortei, mas é o reconhecimento como um todo, né? A gente comentou do financeiro, mas né, é só um ponto Exato. De reconhecimento, né? Eu ia só fazer uma observação assim, uma das coisas que eu sempre tive mais dificuldade para estudar e entender era quando chega o questionamento assim, qual é a diferença de eficaz, eficiente e efetivo?
Sim. Aí você fica, poxa, será que é tudo igual? Será que não é? E dentro da definição de eficaz, você atinge o resultado, eficiente, você atinge o resultado com menor custo, e efetivo é o que você faz o resultado da melhor maneira possível. Eu acho que é um pouco do que o Ayrton está colocando. Então, assim, eu tenho que saber o que eu faço. Eu tenho que relativamente gostar, e é óbvio que ninguém vai gostar 100%, é impossível você gostar 100% de alguma coisa, então a profissão vai ter altos e baixos, né? Eu tenho certeza que por mais entusiasta que a gente seja, nem sempre a gente acorda e fala, hoje era o dia que eu mais queria ir trabalhar, não é bem por aí, né? A realidade, ela tem o seu papel, mas a gente sabe o que a gente faz, a gente gosta de uma maneira geral do que a gente faz, a gente quer ser reconhecido do ponto de vista de valor, de respeito, de autonomia, a gente quer o dinheiro como consequência e o dinheiro como justiça e o dinheiro como meio de vida, tem que ser também, eu não posso deixar isso de lado. Então, quando eu junto tudo isso, é como se eu estivesse trabalhando lá no conceito da efetividade. É um contexto onde você soma tudo e elas passam a ser indissociáveis, todas essas coisas. Então, talvez o propósito... Eu vou colocar uma opinião minha, tá? Quanto profissional, talvez o meu propósito profissional é esse conjunto, é você conseguir agregar diversos valores que fazem com que o seu dia a dia, com aqueles que são impactados por você e que a sua profissão se desenvolvam. Isso é uma coisa que me move no dia a dia, então eu acho que esse pode ser um grande propósito profissional, né? Eu vejo dessa maneira, assim, um pouco. Eu acho que o propósito, ele pode nos ajudar muito na felicidade, né? Porque se eu não encontro propósito naquilo que a gente se propõe a fazer, ou seja, onde eu quero chegar, quais as metas, quais são os objetivos, quais transformações eu quero proporcionar, a gente às vezes não se vê realizado, né? A gente não se vê dentro de um looping onde eu tenho metas, eu tenho desafios, como você trouxe, Sancler, tem dias que são difíceis, né? E aí a gente quase começa a entrar no tema da jornada, né? Tem dias que não são fáceis, né? Mas eu tenho metas, eu tenho perspectivas, eu tenho um propósito, eu tenho algo a construir, e eu me alegro quando eu percebo que eu estou indo na direção dessa construção, né? Então, o propósito, acho que é um dos pilares que estão conectados com a felicidade, né? Então, assim, quando a gente junta tudo isso, e não é fácil, né? Não é fácil, a gente está aí buscando o que a gente poderia chamar de plenitude profissional, né? Então, é um desafio, né? Fazer o que gosta, e aí acho que o reconhecimento que a Débora fala, né? A gente muitas vezes vai ser reconhecido se a gente se apropriar do conhecimento científico numa roda multiprofissional, né? Numa mesa de discussão, quando a gente tiver segurança em defender a fisioterapia com evidência científica, né? Então a gente passa a ter um reconhecimento enquanto profissionais, né? A gente passa a ter credibilidade, né? E a hora que a gente vai juntando tudo isso, a gente entende que não é para o ego, para o indivíduo, mas é pela nossa profissão, né? Então eu acho que é bastante amplo e complexo tudo isso que a gente está discutindo, né? E que a gente não pode perder de vista para que a gente busque aí as contribuições necessárias para o desenvolvimento profissional, né? E será que esse propósito ele é fixo, assim, né? Ou ele vai mudando ao longo do tempo? Ou mudando talvez não, mas amadurecendo, sendo construído, né? Porque eu acho que também tem um pouco disso, né? A gente tem... Todo mundo tem aí um tanto de gente que escuta e que é recém-formado, né? E aí eu fico pensando, né, de repente nesse recém-formado de, ai meu Deus, né, às vezes para um extremo de, nossa, tenho certeza que meu propósito é esse, né, ou do tipo, e agora, né, será que é isso mesmo, né, e até o pessoal que às vezes já está há muito tempo, né, e que aí acaba cansando às vezes, né, ou se perdendo nesse propósito. Então eu fico pensando, né, é uma coisa que a gente constrói, é uma coisa que vai mudando ao longo do tempo, porque também, de repente, vão entrando outras variáveis, você casa, você tem filho, né, e aí, de repente, aquilo que era o meu propósito, será que ele se sustenta com essas outras variáveis? E aí, acho que entra um pouco... Né, queria que você falasse um pouco, né, o Sancler também se quiser falar um pouco dessa questão, assim, porque eu vejo que eu, particularmente, acho que eu amadureci muito o meu propósito, né, já tive crises de tipo, ai meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, acho que eu não tô feliz com a minha profissão,
E aí eu me reconheci na fala do Wellington, né, de nessas épocas de olhar e falar assim, peraí, né, eu perdi o significado e o propósito das coisas que eu tô fazendo, né, e de repente eu não tinha, sabe, uma meta, não tinha, né, esse caminho, e aí eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso. Isso são passos, é construído, e aí entra um pouco na nossa jornada profissional também, né, como que se conecta essa coisa do propósito com a jornada, enfim. Débora, eu acho que eu gosto de. Aí a gente entra muito na nossa percepção pessoal, né? Eu gosto de ter a concepção de que nós podemos mudar, né? Então, assim, eu aprendi ao longo da vida, né? Ao longo das experiências que eu fui tendo ao longo da vida, que às vezes hoje a gente tem uma concepção, a gente pensa de uma forma, a gente cria propósitos, metas, objetivos, sentidos, significados, e que as experiências, né, as mudanças de rotas, como você falou, de repente uma reestruturação de vida pessoal, né, são tantas mudanças de rotas que a gente experimenta ao longo da jornada, que nos faz experimentar, viver situações diferentes e que por consequência nos faz rever esses significados e esses propósitos, né? Então eu gosto de acreditar que a gente pode mudar, que a gente pode transformar, né? Então eu entendo que o que a gente tem que ser é fiel ao momento que a gente vive, né? Então, poxa, eu não estou encontrando sentido no que eu estou fazendo. Eu preciso revisitar isso, porque isso eu entendo que é uma fórmula para a felicidade, né? Se eu não vejo sentido naquilo que eu estou fazendo, por mais simples que seja, ou por mais complexo que às vezes é algo super bacana visto aos olhos de outro, mas para mim aquilo não faz sentido mais. Então eu não estou conectado com a construção deste propósito que a gente está falando, né? Então eu acho que se de repente isso perdeu, eu tenho que encontrar. Eu tenho que rever qual é a rota que vai me levar a um novo propósito, né? Então eu gosto de pensar que a gente pode mudar, que a gente não precisa ficar no mesmo caminho o tempo todo, né? E é isso que talvez conecta com o tema de jornada, né? Porque assim, nós somos movidos muitas vezes à construção, à realizações, né? A atingir metas, a atingir objetivos. E às vezes a gente deixa de valorizar e esquecer que o caminho, ele talvez seja até tão importante quanto, né, o resultado, né? Porque é ele que vai construindo esses significados, né? Então, eu tenho lá uma grande meta, eu sempre falo isso para os meus orientandos, né? A metáfora da escalada da montanha, né? A minha meta é chegar no topo desta montanha. E eu escolho qual montanha eu quero escalar. Pode ser que para minha capacidade física eu vou ter que escolher uma montanha um pouquinho menor. Mas não, eu estou me preparando fisicamente para escalar uma montanha bem grande, né? E é a experiência da escalada, da subida, das dificuldades, né, Sancler? Dos desafios que a gente vai ter aí ao longo dessa escalada que vai me transformar, que vai, né, me transformar numa pessoa mais resiliente, numa pessoa mais preparada fisicamente, e que ao longo dessa caminhada eu vou tendo visões, perspectivas, vou tendo imagens que num determinado ponto na base dessa montanha eu não tinha, né? E a hora que eu chego lá no topo, você pode parar para pensar, poxa, cheguei, e agora, né? Tô vendo tudo isso, Acabou. mas acabou, mas é a vivência, né? A experiência de tudo isso que constrói ali, né, um significado, né? E eu sou muito defensor, né? Porque faz significado para mim a jornada descrita por Joseph Campbell. Não sei se vocês conhecem, né, a jornada do herói, descrita por Joseph Campbell. Joseph Campbell é um escritor, né, e um pesquisador norte-americano que traz dentro do seu modelo 12 passos, né, 12 passos da jornada de um herói, né? E quando a gente fala desse herói, da jornada deste herói, a gente não está falando de um herói invencível, de um herói que não tem medo. Na verdade, a descrição do herói de Joseph Campbell é uma pessoa comum, como eu, como a Débora, como o Sinclair, né? Pessoas comuns que são chamados, né, a uma aventura, a um desafio, né? E a hora que nós somos chamados a esse desafio, segundo essa descrição, né? Nós temos medo,
nós recusamos internamente, né, este desafio, mas é o contato muitas vezes com os nossos mentores, com as pessoas com quem nós nos identificamos como pessoas influenciadoras, que nos faz criar aquela coragem e falar, não, eu vou encarar esse desafio, né? E aí eu vou em direção a esta aventura, conheço os meus desafios, mas ao mesmo tempo eu conheço os meus aliados, encaro o meu grande desafio, tenho a recompensa, né, por ter vencido esse grande desafio, e eu começo a voltar para o meu mundo normal, para o meu mundo comum, né? Só que esse retorno, segundo a descrição do ciclo do herói, ela não é mais a mesma, né? Eu volto transformado, eu volto uma outra pessoa, né? E é isso que é a transformação da jornada, né? Então, o significado de uma jornada é entender que quando eu faço esse ciclo, né, toda essa dificuldade, todos esses desafios, todos esses aprendizados, eles me levam para um caminho de transformação e eu já não sou mais a mesma pessoa, né? Então, Débora, quando você pergunta se o propósito muda, né? Se nós mudamos ao longo da vida, né? Se nós nos transformamos ao longo da vida porque somos expostos a diferentes situações, eu entendo que tudo é dinâmico, sim, né? Eu entendo que tudo isso pode ser revisitado e transformado, né? A sua história mesmo, quando você contou a sua história, Wellington, ela traz um pouco disso, né? Você fala da saída para conhecer uma outra cidade, um outro serviço, de repente você tem uma carreira acadêmica e ao mesmo tempo você se insere na assistência e talvez o seu propósito fosse ser um ótimo fisioterapeuta assistencial e aí abre um programa de pós-graduação no serviço, aí a sua carreira acadêmica que você fez lá, ela vem à tona agora, e aí quando você está na carreira acadêmica vem um de gestão, e aí... Então, assim, a vida é um movimento constante, né? Então, a nossa jornada, eu falo isso com os alunos, tanto de graduação quanto os alunos de residência aqui, que a gente não sabe o que a jornada reserva para a gente. Você vai tentar traçar, mas a certeza é que ela não vai ser igual. É isso que você colocou, Débora. A gente vai ficando mais maduro com o tempo, né? A gente não sabe como você vai executar aquilo. Para uma pessoa que está nos ouvindo, que está na graduação, talvez o propósito seja ser um ótimo profissional para trabalhar dentro da UTI. É o que eu quero, ser um profissional de UTI, dar plantão e mudar a vida das pessoas dentro da UTI. Isso é muito interessante, ganhar dinheiro com isso. Mas a certeza é que ela não vai fazer isso por 35 anos, essa pessoa. É pouquíssimo provável que ela vai executar só isso em 35 anos, né? Então, estar preparado e aberto para as mudanças talvez seja uma maneira interessante de encarar a jornada profissional do fisioterapeuta, ainda mais dentro da nossa profissão, né? Eu acho que ela tem muitas vertentes, a gente discute muito aqui, Wellington, sobre isso, de possibilidades, a gente já fez episódios específicos sobre isso, né, Débora? Quantas oportunidades eu tenho? Você pode ser um fisioterapeuta de UTI, da assistência, do dia, da noite, você pode trabalhar na indústria, você pode trabalhar com educação, você pode fazer pesquisa científica. Então, existem maneiras. Aí, me corrija se eu estiver errado, Wellington, né? Olha só, a gente falou no começo, vamos supor que um propósito, eu coloquei que eu acho que um propósito meu é desenvolver melhor a profissão. Eu não estou falando que eu vou ser responsável, mas é me ligar com pessoas que vão estimular um desenvolvimento bom da profissão. E eu tinha isso como propósito e ainda continuo tendo. Mas eu também tinha como propósito fazer isso dentro da assistência. O tempo e as coisas da vida me levaram para a docência. Então, hoje eu tenho esse propósito, mas dentro da docência. É como se eu tivesse um propósito e subpropósitos. Eu não sei se é viável, se isso é possível, né? Eu queria dizer assim, que as mudanças, elas vão nos lapidando, mas pode ter algumas coisas na essência do seu propósito profissional que vão fazer a sua jornada dar mais certo, né? E olha só que interessante, né, esse comentário que você trouxe, né, Sancler? Você até pegou a minha jornada, fez um resumo da minha jornada, né? E olha que é legal quando a gente olha, eu olho para as etapas que eu vivenciei na minha profissão até então, e eu me recordo que em paralelo a isso, eu tive uma jornada pessoal. Quanta coisa eu vivi ao longo de todos esses anos profissionais, na minha vida pessoal, quantos desafios, né, quanta coisa eu vivenciei, né, em relação a isso,
E o quanto que, na verdade, né, uma coisa pode sim retroalimentar a outra, né? Eu me recordo de coisas que eu vivenciei na minha vida pessoal, com a minha família, né, dentro do meu contexto particular, o quanto que isso me impulsionava, né, a levar, a fortalecer cada vez mais, às vezes, um significado dentro da nossa profissão, né? E eu acho assim, né, Sancler, quando você traz essa questão, né, de subpropósitos, né, de entender o quanto que isso pode se desdobrar, né, é a gente olhar, né, para dentro daquilo que a gente tem enquanto universo, possibilidades, né, e se conhecer, né. Então, quando eu faço um processo de autoconhecimento, né, eu também consigo enxergar as diferentes facetas que me trazem, né, paixão e felicidade, né. E por que não construir, sei lá, um propósito de doar uma parte do meu tempo, aí talvez entre um pouco do amor, né, Débora? Sim, uma parte do meu tempo eu vou dedicar para contribuir com pessoas, uma ONG, né? Eu vou contribuir com um projeto filantrópico, né? Mas eu tenho sim um eixo muito bem estruturado de um caminho profissional, de uma formação profissional que eu quero seguir, né? Eu sei lá, eu tenho um projeto particular familiar que eu preciso construir porque eu quero construir, e as coisas não precisam estar dissociadas, né? Então eu acho que a gente tem que ser gestor de tudo isso, né? Entender que eu tenho a minha família, que eu tenho lazer, que eu tenho que cuidar de mim, que eu preciso cuidar da minha saúde física e mental, que eu preciso administrar o tempo para fazer exercício. Se a gente pede para os pacientes fazerem exercício, nós também precisamos nos exercitar. Então, eu acho que é o grande desafio, né, da gente tentar fazer a gestão da vida, né? E a vida profissional é um dos pilares que nos compõe enquanto seres humanos, né? Sabe o que eu queria trazer, assim, a gente, né, daqui a pouco vai acabar, mas antes de acabar, eu acho que o Wellington como gestor, né, a gente ali direto com os alunos, né, eu fico pensando, assim, o quanto essa questão do propósito, ela é só da pessoa ou quanto a instituição, porque se a gente parar para pensar, a USP, né, onde eu tô, ela tem um propósito, né, o Círio, ele tem um propósito, né, como instituição, né, e aí o quanto, assim, eu tenho que esperar da instituição, sabe, o quanto o meu propósito precisa bater, né, e eu acho que precisa bater de alguma forma com a instituição, senão não faz absolutamente nenhum sentido, mas o quanto eu sou responsável pelo meu propósito, o quanto a instituição é responsável, porque às vezes eu vejo os alunos assim, sabe, muito deixando na mão, né, da gente como professor, assim, você que tem que me mostrar por que eu faço isso, assim, né, por que isso é interessante, né, por que isso deveria fazer eu estudar, né, e aí eu falo, poxa, então você não tem o seu próprio propósito, né, então eu queria rapidamente que a gente falasse sobre isso, assim, a gente vê, né, Wellington, muita reclamação, assim, às vezes, né, de porque a instituição, né, e a gente já falou disso aqui também, Sancler, né, e a gente prefere falar, na verdade, qual é a nossa responsabilidade em cima disso, né, a gente não vai deixar na mão, né, da instituição, por exemplo, enfim, mas como é que vocês enxergam isso, assim, dessa coisa da construção do propósito dentro de um lugar onde, porque como a gente tá falando de fisioterapeuta hospitalar, você acaba estando dentro de uma instituição, né? Você não tem o seu próprio local de trabalho, né? Clínica, isso, enfim. Sim. Muito legal isso, Débora. Eu acho que a gente precisa estar entendendo quais são os nossos valores, né? Entendendo qual que é o nosso propósito, quais são os nossos objetivos. A gente precisa ter, primeira coisa, a gente se conhecer e saber o que é que nos move, né? E aí, quando eu vou para uma instituição, como você fala, né, dentro do contexto do hospital, da terapia intensiva, eu trabalho numa instituição, né? Então, essa instituição
tem valores que precisam estar conectados com os meus, senão não vai dar match, né? Senão a gente vai estar falando de uma pessoa que talvez vai ter valores ou uma forma de enxergar a profissão dentro desse contexto institucional que vai ter um conflito enorme com a forma como essa instituição de repente enxerga ou tem como valores, e isso vai trazer conflitos, né? E talvez isso vai estar num contexto em que o propósito pessoal não casa com o propósito institucional. Mas, por um outro lado, eu queria trazer uma reflexão, né? O quanto que, enquanto pessoas ativas, formadores de opinião, influenciadores e pessoas que são contratadas para trabalhar numa instituição, elas podem ser e devem ser, talvez, os agentes da transformação também, né? Então, se de repente eu estou numa instituição, num hospital qualquer, né, neste grande e imenso Brasil, e eu enxergo coisas que talvez me desagradem, talvez eu tenha que entender qual é o meu papel nesse contexto, enquanto agente de transformação. Qual que é a contribuição que eu posso fazer para mudar a realidade, tendo em vista que a nossa profissão é uma profissão nova, relativamente nova, nós estamos construindo a nossa profissão, nós estamos construindo a especialidade hospitalar dentro do hospital de terapia intensiva, né? É uma das especialidades muito avançadas na fisioterapia, mas há muito ainda a se conquistar, né? Então eu tenho que talvez entender que eu tenho que talvez sair do papel de pessoa que critica apenas para assumir um papel de pessoa que critica no sentido de identificar as oportunidades e ocupar um papel de transformação, né? Talvez a instituição está querendo que você seja a transformação que você quer para ela. Talvez, se a gente entender que no meu micro-universo ali de convivência, naquele plantão do período da manhã, da tarde ou da noite, com aquele grupo de profissionais com quem eu interajo, é ali que eu vou ser protagonista e talvez transformar aquele ambiente, né? Então, eu acho que tem as duas coisas. Ou eu já tenho a felicidade de conectar minha missão com a missão muito bem estruturada da instituição onde eu estou, ou eu vou ser o influenciador, né? E promover a construção de um modelo, de uma visão, de um processo que talvez se encaixe com o meu, né? Então, às vezes, as pessoas querem tudo pronto, quando, na verdade, elas podem ser as pessoas que vão construir aquilo que tanto desejam, né? E não é fácil, né? E é por isso que a gente está aqui, por isso que a gente está batalhando pela nossa profissão, né? Isso vem a casar com tudo que a gente fala aqui, né, Débora? A gente, em diversos episódios, a gente fala exatamente sobre isso, Wellington, que cada pessoa, cada profissional, ele tem um papel. Então, nas UTIs, onde as coisas não estão bem, é óbvio que você citou, eu ia pedir a palavra para fazer uma analogia, que eu acho que o propósito da empresa e de vida é como um relacionamento, né? Tem que dar certo, os dois têm que caminhar no mesmo sentido, porque se for muito discrepante, não vai dar certo. E aí você falou, às vezes não dá match, é exatamente isso, às vezes não dá match e talvez seja hora de pular fora, né? De falar assim, ó, essa daqui, essa instituição para mim não dá certo, eu não dou certo para ela e ponto final. Mas o papel transformador, a autorresponsabilidade, eu acho que essa é uma característica muito boa para o desenvolvimento da profissão, né? Poxa, isso aqui não tá legal, e eu posso fazer o quê? A gente sempre discute isso, não vamos falar sobre o problema, vamos falar sobre a solução. O que a gente faz, né? O ano passado, no dia do fisioterapeuta, a gente gravou um episódio que era o melhor da fisioterapia são os fisioterapeutas, para a gente poder mostrar exatamente isso. Você, quanto profissional, você tem um papel transformador nas coisas, um papel positivo nas coisas. Então, é muito legal a sua fala, ela vem de acordo com o que a gente fala aqui em diversos episódios. A conversa está excelente, mas a gente encaminha para o final, né? Débora, você tem mais alguma pergunta para fazer ou a gente pode direcionar? Não, eu só queria fechar, então, assim, com o que vem na minha cabeça, né? Que quando a gente fala em propósito profissional, né? Às vezes vem essas frases meio... esses jargões, né? Então, eu citei um, né? Físio por amor. Eu vou cuidar bem do... não é só um paciente, ele é um amor de alguém.
E por isso eu vou cuidar dele, né? E assim, obviamente, a gente não tá falando que essas frases, elas não devem, né, existir ou não faz sentido, não é isso. A gente só quis discutir o quão complexo é esse tema, né? Quando a gente fala em propósito, quando a gente fala em significado, quando a gente fala em jornada, né? Exige, né? O Wellington brilhantemente discorreu aqui, né? Existe toda uma questão de autoconhecimento, né? De conhecer onde você trabalha, de conhecer você, de entender o que dá significado para você, né? Ou de se revisitar, né? Então, se você é uma daquelas pessoas que tá ouvindo a gente e que hoje fala, nossa, não sei mais por que eu faço isso, será que é melhor eu largar físico, né? Tenta respirar fundo, tenta se revisitar, pensar, né, o que te ligou lá no começo, isso foi mudando, mas onde você consegue se encontrar hoje, né? Se você é aluno e tá ali entusiasmado, né, tenta olhar também por esse lado de eu preciso ter um propósito, mas assim, eu falo isso muito para os alunos, né? O que você está fazendo agora não é o resto, não precisa ser o do resto da sua vida, né? Então a vida vai construindo esse propósito. Mas eu acho que é importante a gente falar disso. Eu acho que não é um assunto simplista. E essa era a minha vontade, assim, eu não queria colocar no Dia do Fisioterapeuta, nem no meu Instagram e nem no nosso podcast, uma frase simplesmente, sabe? Porque vira muito simplista e é um assunto extremamente importante e acho que é o que vai solidificar, sim, a nossa profissão, né? Então, eu só queria fechar, enfim, com essa questão, assim, de pensemos além, né? Porque não é simplista. E agradecer, Wellington, acho que foi uma conversa sensacional. A gente, quem sabe, né, continua isso em um outro podcast, porque dava para continuar, né? Mas fica aqui o nosso... Eu vou encerrar e aí depois vocês, o Sancler encerra e depois o Wellington encerra. Fica aqui o nosso Feliz Dia do Fisioterapeuta, com uma conversa complexa e que a gente espera que seja muito provocativa, né, e que leve a muitos insights para que a gente possa evoluir aí na nossa profissão, né? A gente sempre deixa uma dica no final, vou aproveitar já da minha, que aí eu não falo mais. Um livro que me conectou muito com o meu sentido e o meu e que me deu muito significado lá no começo da profissão, eu li quando eu entrei na faculdade, é um livro que chama Médico de Homens e de Almas, que é a história de São Lucas, né? E então fica aqui a minha sugestão, ele é grande, mas é uma leitura que vale a pena também. Sancler e depois o Wellington finaliza. Muito bom. Wellington, primeiro queria agradecer imensamente a sua participação, dizer que é muito interessante e inspirador ouvir pessoas que se preocupam e que têm o propósito de colocar este tipo de discussão em pauta, né? Então, eu acho que, como o nosso podcast tem um propósito, Débora usa muito essa palavra todas as vezes que ela conversa, ela fala, a gente tem um propósito no podcast, a gente tem um propósito no podcast. O nosso podcast tem um propósito, que é auxiliar na formação para além do conhecimento tradicional, para quebrar barreiras do conhecimento tradicional. Eu acho que a sua forma de falar sobre o assunto, ela é inspiradora porque ela mostra exatamente isso. Você quer ser um bom profissional e, ao mesmo tempo, você quer se desenvolver quanto pessoa, você tem que saber quem é você, o que você está fazendo, para quem você está fazendo, e tem que ter um propósito nisso tudo, né? Então, que isso realmente sirva de inspiração e de reflexão para todos num dia tão especial quanto esse. Eu fico muito feliz que a gente trate o Dia do Fisioterapeuta, lógico que comemorando, mas com uma nova chamada de responsabilidade para que a nossa profissão e nossa especialidade de fisioterapia em UTI ela tenda a crescer cada vez mais e mais. Então, muito obrigado por participar. Eu queria dar parabéns a todos os fisioterapeutas que nos acompanham ou futuros fisioterapeutas que nos acompanham aqui, dizer que eu, particularmente, eu sou extremamente orgulhoso do que eu faço, do trabalho que eu faço e entendo que eu tenho muitas coisas ainda a realizar com a profissão da fisioterapia, tanto para mim, quanto para a profissão, quanto para as pessoas, né? E principalmente para os alunos ultimamente. E é um dia muito especial também, porque hoje a gente está comemorando o Dia do Fisioterapeuta e daqui a 2 dias a gente comemora o Dia do Professor. Estamos diante de 3 professores aqui também, eu acho que isso é outra coisa muito boa. De dicas, eu vou ser bem sincero que eu estava pensando em uma, e aí agora no final, na última fala do Wellington, me veio outra à cabeça. Eu vou deixar de dica, então, O Diabo Veste Prada. Eu acho que é um filme fantástico, e eu já li o livro também, eu acho mais interessante do que o filme até,
e ele fala sobre propósitos completamente diferentes, pessoas que têm maneiras diferentes de encarar a vida, e principalmente essa questão do pense no propósito da empresa, pense no seu, a sua vida, como é que você vai, se vai dar certo ou não, que caminhos você tem que tomar. Então, para mim, fica a dica aí do Diabo Veste Prada. Muito obrigado, Wellington, muito obrigado, Débora. Passo a palavra a você, Wellington, para encerrar. Pessoal, que alegria participar deste bate-papo com vocês. Então, quero agradecer, Débora. Agradeço por ter insistido. Eu consegui vencer aí a minha timidez de redes sociais. Obrigado pela paciência, Sancler. A gente teve a oportunidade aí de se conhecer recentemente, então agradeço vocês dois, parabenizo pela iniciativa de vocês. Que bom que nós temos profissionais responsáveis, né, conduzindo aí esse grande projeto com o objetivo, com a missão de contribuir para a formação de profissionais, né. Nesse dia do fisioterapeuta, eu queria deixar a mensagem para todos os colegas de profissão, né, que vocês realmente revisitem, né, o significado do que vocês fazem, o significado e o sentido daquilo que a gente faz, né, que a gente encontre paixão naquilo que a gente faz. E quando eu falo encontrar paixão naquilo que a gente faz, é aquilo que exclusivamente é nosso, né, que é a fisioterapia, a essência, a raiz da fisioterapia, que é colocar o paciente de pé, que é colocar o paciente ali para fazer exercício, usar os recursos físicos para aliviar a dor, aliviar sintomas. É isso que caracteriza o fisioterapeuta dentro de uma UTI, dentro de um hospital. E é disso que nós temos que ter orgulho, né? Dentro de um time multiprofissional, nós temos que ter orgulho daquilo que a gente faz, certo? Então, eu acho que este é o ponto inicial que eu gostaria de deixar. A gente tem que ser bom naquilo que a gente faz, como eu comentei, né? E ser bom não é apenas tecnicamente ou cientificamente, né? É cuidar das soft skills, que daria um outro podcast, né? É a forma como a gente se relaciona, é a forma como a gente faz o tratamento dos nossos pacientes acontecer, o respeito, a empatia, né? Então, é isso que hoje tem diferenciado os profissionais, né? Então, que sejamos bons no sentido bem amplo da palavra, tecnicamente, no conhecimento, nas habilidades e na forma de nos relacionarmos enquanto seres humanos. Se o tema desse podcast foi propósito, por que não conciliar tudo isso, né? Com um propósito, com algo que a gente entende que vai transformar a vida das pessoas, né? Dentro de uma especialidade, dentro de um trabalho voluntário, dentro de tanta coisa que a gente pode fazer e sem deixar de reconhecer, nos reconhecermos e nos entendermos que somos merecedores, né, de todo o reconhecimento, de todo o trabalho que a gente oferece. Nós temos que nos reconhecer primeiro, né? E aí, dentro disso tudo, eu vou deixar duas dicas, então, né? A primeira delas é a leitura, sim, do referencial teórico do Joseph Campbell, né, da jornada do herói, o entendimento de cada uma dessas 12 etapas que eu comentei com vocês, que faz muito sentido, não de uma forma romântica, tá? Acho que a Débora falou muito sobre isso, sem romantizar a jornada, mas de uma forma até racional entender essas etapas, então eu deixo essa dica. E aí também eu vou me inspirar num projeto que nós temos no Sírio-Libanês, que é o projeto chamado This Is Me, que foi inspirado, esse projeto que conta a história das pessoas, né? This Is Me, este sou eu, que foi inspirado a partir, né, uma história longa, mas resumidamente a partir do filme O Rei do Show, né? Em resumo, este filme ele fala de pessoas diferentes, pessoas até marginalizadas pela sociedade, que sentem muito orgulho daquilo que elas são e daquilo que elas fazem, dos talentos que elas possuem. Então, que nesse dia do fisioterapeuta a gente tenha muito orgulho daquilo que a gente faz e a gente tenha a convicção de bater, né, a mão no peito e falar: este sou eu. É isso que eu entrego, é isto que eu faço, é esta diferença que eu promovo dentro do grande ecossistema de saúde, né? Então fica essa dica e que dentro deste projeto que a gente conduz lá no Sírio-Libanês, a gente tenha muito orgulho de contar nossas histórias e compartilhar aquilo que a gente faz. Então, obrigado de novo, Débora e Sancler, por esta oportunidade. Estarei sempre à disposição aí para contribuir naquilo que eu puder, tá bom? Obrigada, Wellington. Valeu, Débora. Valeu, pessoal.
Até um próximo episódio. Parabéns para todos nós. Muito orgulho de ser fisioterapeuta. A gente tem que estar sempre pensando nisso.